Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui novamente representando a ANGAD. Eu sou Suzana Schettini, sou diretora de Relações Públicas da ANGAD e também participo da comissão de busca ativa da ANGAD, razão pela qual eu estou aqui para conversar com vocês. Hoje, a ANGAD está realizando a sua segunda live sobre esse tema, busca ativa, que foi elencado por nós para trabalharmos justamente por ocasião da passagem do aniversário do ECA, né, nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que na segunda-feira, amanhã, completa 30 anos. Nós, da ANGAD e todos os grupos de apoio à adoção, nós trabalhamos pelo direito fundamental de toda criança e adolescente, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Temos trabalhado muito para garantir, para possibilitar que o número maior possível de crianças tenha essa oportunidade de ter a sua convivência familiar e comunitária garantida. Muito nos entristece que nós ainda temos muitos brasileirinhos, 5 mil, né, mais do que 5 mil, em instituições. E o nosso trabalho continua. Então, a busca ativa é uma ferramenta que nós utilizamos para tentar encontrarmos famílias para estas crianças e adolescentes que estão nas instituições que normalmente não são as preferidas pelos pretendentes. Às vezes as pessoas confundem, não é, a busca ativa, pensam que a busca ativa objetiva é encontrar crianças para famílias, mas é o contrário. Nós tentamos encontrar famílias para essas crianças que nós temos nas instituições. Então, a busca ativa, ela é um procedimento que teve início há vários anos atrás no Rio de Janeiro. Nós temos que dar esses créditos, junto ao quintal da Casa de Ana, que é um dos nossos grupos de apoio à adoção. E, a partir daí, foi se espalhando pelo Brasil inteiro. Hoje, em várias localidades, inclusive os tribunais já estão compreendendo a importância da busca ativa. Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos muitas iniciativas de busca ativa, né? E uma fundamental que é patrocinada pelo próprio TJPE, que é o nosso programa Família, onde está envolvida a nossa Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a SEJA, que coloca, né, em evidência essas crianças e adolescentes que não têm família. Começamos aqui um programa pioneiro, não é, de dar visibilidade a essas crianças. Tivemos também aquele projeto Adote um Pequeno Torcedor, que também objetivava dar visibilidade às crianças. Para nós aqui em Pernambuco, é claro, pessoal, as crianças precisam ser vistas, os adolescentes precisam ser vistos, eles precisam ter oportunidade, ver essas crianças e adolescentes e assim, quem sabe, talvez, apaixonar-se por um deles. Nós costumamos dizer que quem não é visto não pode ser amado, né? Então, como é que nós vamos amar algo que nós não conhecemos? Então, nós temos visto ao longo da nossa trajetória que muitos encontros acontecem através da busca ativa. Muitas pessoas ainda não compreendem a busca ativa, né? Tem pessoas até que acham que a busca ativa é ilegal. Não é ilegal. Olá, pessoal. Perdão, as questões técnicas acontecem, não é? Nesse nosso mundo virtual, precisamos nos adaptar a elas, né? Então, o objetivo da live de hoje é trazer a parte prática da busca ativa, não é? Antes de nós cairmos, eu falava que no dia 28 de junho aconteceu uma live elaborada por dois outros voluntários da ANGAD, Rosana Silva e Felipe Fernandes, que traz a parte técnica e jurídica da busca ativa. Então, quem gostaria ainda de certificar-se de alguns detalhes para o qual ainda não está tão certo, está inseguro, assistam aquela live, ela está no nosso YouTube. Hoje, o nosso objetivo é trazer o outro lado, né? Eu vou trazer aqui para vocês famílias que foram constituídas
pela buscativa. Então, eu tenho duas famílias que foram escolhidas justamente porque elas representam segmentos importantes, tá certo? A primeira família que eu vou trazer para vocês é Éden e Valdemir, que eles são pais de dois meninos, é uma família homoafetiva. Tenho que dizer que as famílias homoafetivas têm sido importantes, um importante segmento na questão da busca ativa. Nós temos muitos pais homoafetivos que se abrem para a busca ativa, porque, penso eu, eles muitas vezes não estão assim tão preocupados com as semelhanças e com as parecências, eles já são uma família diferente mesmo, então eles são muito abertos para crianças maiores, crianças de cor, crianças com necessidades especiais. Então, Éden e Valdemir vão nos falar sobre o seu projeto de adoção, que aconteceu através da busca ativa da ANGAAD. Eu fui a doula deles, né? Foi muito interessante isso, que as crianças que eles adotaram surgiram lá no grupo e eu imediatamente me lembrei de Éden e Valdemir. E é assim que acontece. Como nós que estamos nos grupos de apoio à adoção, nós conhecemos os nossos pretendentes, nós podemos fazer as indicações. E eu fiz a indicação, né? O perfil, eu não lembro mais bem, eles vão contar a história, era um pouquinho diferente. Eu acho que eles tiveram que dar uma ajustada nesse perfil, mas eu visualizei Éden e Valdemir naquela adoção e deu certo, não é? Depois eles vão contar para vocês como foi isso, tá certo? O outro casal que vem é Jaciara e Robson. Jaciara e Robson formaram a sua família através da busca ativa do programa Família do TJPE. São corajosos, eles adotaram 3 crianças. Crianças? Crianças grandes, tem 2 adolescentes. Tem adolescente de 15, de 13, e me parece que a pequenininha tem 7. Ela vai contar para vocês. Não fui a doula deles, mas eu acompanhei. Eu lembro quando ela foi, eles são do interior de Pernambuco, Jaciara me ligou, Suzana, aconteceu isso, mais isso, mais isso. O que eu faço no primeiro dia? O que a gente conversa? O que você sugere? Então, fui acompanhando essa história. Gente, eu fico tão feliz com essas situações. O que eu mais gosto de fazer no meu trabalho na ANGAAD é ser doula de família. Eu acho fantástico. Pronto, então vamos trazer as nossas famílias, não é? Que vão falar das suas experiências, que vão trazer cores, rostos, história para a nossa busca ativa. Eu queria começar com o Éden e o Valdemir, não é? E gostaria que vocês falassem um pouquinho do seu projeto de adoção, o tempo que vocês esperaram, como vocês se prepararam, como vocês amadureceram este perfil, quanto tempo demorou para as crianças chegarem, onde elas estavam, não é? E, enfim, o que vocês acharem interessante contar, né, que evidentemente vai ser muito interessante de escutar, principalmente para os nossos pretendentes que estão ali ansiosos pela chegada dos seus filhos, muitas vezes estão fixos num perfil determinado, sem coragem de ampliar esse perfil. Contem para nós, Éden e Valdemir, como foi a constituição da família de vocês? Que a gente chama de cultura da adoção positiva, né? Que é que a gente quer que dê certo, né? Quer que seja positivo. Meu nome é Eden Figueiredo, meu companheiro Valdemir Rodrigues da Silva. Então, nós tínhamos um perfil de crianças de 0 a 5 anos e meio de idade, né? Quando estávamos pretendendo a exercer a paternidade, a primeira coisa que pensamos foi realmente na via da adoção, né? Não pensamos em outras possibilidades, né? Procuramos a vara e diretamente fomos para os GAAs, né? Aqui no Recife, né? Que nos acolheu assim de uma forma peculiar, né? E na primeira nossa reunião, por incrível que pareça, foi no mês de agosto, e aí doutor Luiz Schettini estavam falando sobre a paternidade, logo no dia que nós estávamos chegando, né? E muitas pessoas perguntavam ou tinham essa curiosidade de saber, será que uma família dá certo sem a presença da mulher ou da presença de um homem? E a primeira fala que ele disse foi o seguinte, que a paternidade ou a maternidade é diferente do homem ou da mulher, né? Ela está relacionada à atitude
de materno e paterno, que pode ser feita por ambos, né? Por ambos, ou no nosso caso, pode ser feito por um ou por outro, e vice-versa, né? Então, como eu falei, nosso perfil de início era uma criança de 0 a 5 anos e meio. Com o amadurecimento do grupo, né? Porque desde então já estamos há 7 anos, né? Voluntários do GEAD, e o amadurecimento desse tempo nos levou à mudança do perfil, né? Nós mudamos de uma criança de 0 a 5 anos e meio para duas crianças de até 6 anos e meio. E aí foi o nosso primeiro perfil. Boa tarde a todos. Eu sou Aldemir, já fui apresentado. Nesse momento em que a gente fez essa mudança de perfil, eu principalmente, Valdemir, fiquei muito ansioso, a ansiedade tomou conta de mim. E eu, por conta própria, fui buscar, através do Google, buscas ativas. E encontrei várias buscas ativas, principalmente do estado do Rio de Janeiro e do estado de Minas Gerais. E percebi, né, que estava completamente fora do meu perfil. Do meu perfil, porque geralmente a busca ativa seria para os meninos, para as crianças que estão fora do perfil comum de adoção dos pretendentes, né? Que era até de 0 a 3 anos, branco, que é o mais corriqueiro, é a demanda maior. E também tinha muito por necessidades especiais e grupo de irmãos. Né? E na reunião de AD, nesse nosso processo, enquanto pretendentes de ansiedade, a eles nos colocaram e nos ensinaram a trabalhar essa ansiedade. Então, vocês vão viajar, vocês vão curtir muito enquanto a criança não chega. Né? E numa dessas viagens, a gente estava chegando de uma viagem, estava em São Paulo, na Casa das Rosas, e isso acho que eu não esqueço nunca mais. E vi a mensagem no GA de Recife falando desse grupo de irmãos, desses dois irmãos, que era de 3 anos e meio, de 3 anos e meio e de 6 anos e 8 meses. Então eu olhei para meu companheiro e disse: chegou aqui a mensagem, vamos lá, vamos encarar. Ele disse: vamos. Então eu passei imediatamente uma mensagem para a Suzana: estamos interessados nas crianças da busca ativa. Né? Então, o Suzano nos colocou em contato com o pessoal da Vara de Natal, porque eles foram de Natal, e a gente iniciou o processo. Ao conversar com a assistente social, ela disse o seguinte: olhem, vocês não foram encontrados pelo CNA por uma diferença de 3 meses da idade do mais velho. Então, seria necessário que vocês fizessem uma modificação no perfil de vocês na sua vara. Então, assim nós fizemos. E a partir do momento que nós ampliamos a idade até 7 anos, eu coloquei, já nesse processo poderia ser que demorasse um pouco, aí ela cruzou os dados e a gente apareceu no Sistema Nacional de Adoção. Então, a gente deu início ao nosso processo de adoção, que já estamos com nossos filhos há 3 anos e meio. E participar desse projeto na HAD hoje é nos proporcionar uma revisita a esses momentos de grande expectativa e emoção, e nos deixa muito feliz poder estar contribuindo de alguma forma para esse momento tão ímpar para mim e para a gente. Legal, muito bom. Obrigado. Vejam, pessoal, que há 4 anos atrás nós ainda encontrávamos na busca ativa crianças na idade das crianças que Valdemir e ele referem. Né? Isso significa que nós andamos bastante. Atualmente, nós não encontramos na busca ativa crianças de 4 a 6 anos. Né? Nós só encontramos crianças acima de 10 anos e adolescentes. Por que isso? Isso tem a ver com o trabalho dos GAAs, não é? Isso tem a ver com a abertura que está havendo nestes perfis. Né? Atualmente, nós andamos muito, né? Nós andamos bastante nessa questão dos perfis. Isso não significa, não é, que nós não tenhamos mais ainda a andar. Né? O que tem que ser o nosso balizador é a quantidade de crianças em instituição. Temos mais de 5 mil lá, o que significa que nós ainda temos muito trabalho a fazer. Então, eu gostaria agora que a Jaciara, não é, e o Robson me contassem para nós um pouquinho da sua história.
contrário do Éden e do Valdemir, a gente não tinha nenhum interesse por adotar bebês, né? A gente já queria crianças para interagir com a gente, filhos que já convivessem com a gente no dia a dia. Então a gente pulou essa fase, né? E a gente, no princípio, o perfil da gente era de 3 a 8 anos, né? E a gente levou 1 ano para ser habilitado. E a espera foi de 9 meses, né? Quase 9 meses. Praticamente uma gestação, né? Nossos filhos estavam em Garanhuns e a gente só tomou conhecimento deles por conta do SEGEPE, que é Tá saindo o som lá? Tá. Que é um projeto, né? Um programa aqui de Pernambuco. Um programa aqui de Pernambuco, né? Que tem hoje, né? Facebook, Instagram, e aí eles disponibilizam, né? Histórias, fotos e nomes de crianças que estão à espera. Nosso perfil não era de busca ativa, né? Nosso perfil, como eu falei, era de 3 a 8 anos. E 2 crianças. 2 crianças, exatamente. E nós encontramos nossos filhos, né? Rafaela estava com 14, hoje tem 15. Gabriel estava com 12, fez 13 há pouco tempo. E a pequena, que fez 7 anos. Eu gostaria de falar muito que o GEAD nos ajudou bastante. Chegamos lá, assim, com muito medo, certo? De tudo que estava acontecendo em nossas vidas. A gente pelo começo, a gente não queria falar com a família, não queria falar com os amigos, mas aí abriu muito nossos olhos e a gente mudou o nosso perfil através disso, porque conversamos bastante em casa e a gente preferiu ampliar o perfil para uma crianças mais velhas, que aí passou a crianças de ser de 3 a 10 anos. Continuamos com 2 crianças, certo? Mas buscando sempre. E quando a gente foi habilitado, aí a gente começou a utilizar essa ferramenta da busca ativa e sempre procurando e buscando crianças. E chegou o momento da gente bater o olhinho, certo? E nesse trio, né, irmãos que estavam em Garanhuns, a gente no começo tivemos uma dificuldade muito grande porque ficamos à espera de notícias, né, que nos devolvessem as perguntas que a gente tinha feito e nada. Passamos 3 semanas sem resposta e aí fomos garimpar. A gente conseguiu mapear onde estavam as crianças, conseguimos falar com o pessoal da Vara em Garanhuns, eles até se surpreenderam, porque a gente foi até lá, né? Fomos até lá, conversamos com o pessoal e retornamos aqui para a Vara onde a gente tinha dado entrada no processo, que era a segunda Vara, acho que de Recife, não é isso? Bom, resumindo, a gente convenceu o juiz daqui, o doutor Hélio, que nos ajudou bastante, nos mandou uma carta para o juiz de Garanhuns, e assim conseguimos, né, dar início ao nosso processo. Hoje estamos felizes, somos uma família e estamos aqui. Bom, é isso. Que bom. Vejam, né, pontuar o que Jaciara falou, né? Aliás, o marido de Jaciara, né? O olhinho bateu, e é isso que acontece, não é, pessoal? É onde a busca ativa é tão fantástica. Aquela possibilidade da visibilidade, cada vez isso tem ficado mais claro para nós. As crianças precisam ficar visíveis, né? Tem muito questionamento em torno disso, né? Mas nós entendemos isso como um plus, né? Uma possibilidade fantástica, né? De oportunizar que pessoas realmente se apaixonem pelas crianças, tá certo? Então, eu gostaria de voltar para o Éden, não é, e o Valdemir. Como foi, Valdemir e Éden, o período de aproximação de vocês e o estágio de convivência com as crianças? Eu vou entrar assim bem em detalhes práticos, né? O que é exatamente o que a nossa audiência quer saber, né? Nós estamos falando aqui para pretendentes, não é? Ou estamos falando para técnicos, né, que estão nos ouvindo, né? Então, como foi o seu período de aproximação e o seu estágio de convivência? Então, assim que estabeleceu-se que podíamos nos aproximar das crianças, né, nós nos dirigimos à unidade, né, de acolhimento
em outro estado. Então saímos assim daqui de 5 horas da manhã, tensos e mudos, não é? Com a cabeça com 1000 planos. Não é? E ao chegar no abrigo, entramos em contato com em torno de 30 crianças. Né? E aí meio que a gente já sabia quem ele era nas fotos, mas a gente deu uma atenção geral a todos. Mas em um determinado momento, o mais velho chegou próximo de mim e aí perguntou se eu queria ser o pai dele. Não é? E aí, assim, logicamente, com a experiência do grupo de apoio que a gente tinha, nessa hora a gente teve que estar centrado, né? Para não se emocionar muito e para não dar falsas esperanças. E aí eu disse, você quer ser meu filho? E ele falou que queria. Aí eu disse, então vamos fazer tudo para que isso aconteça. Não é? Então esse foi o primeiro momento que a gente estava... a gente sabia que existia uma carência muito grande das crianças. Né? E aí a gente ficou um tempo junto com eles, junto com todas as crianças, depois só os 4 juntos para ter aquela aproximação maior. E aí terminamos a nossa primeira visita e, junto com a assistente social e a psicóloga, dizemos que queríamos continuar o processo, né? Que queríamos que continuar esse processo, e aí veio a segunda visita, onde nós deveríamos sair do abrigo com eles com uma psicóloga. Porém, a psicóloga falou, olha, eu vi que a aproximação de vocês foram muito boas, então vocês já vão sair com eles sós, vão dar uma volta. Agora, dê um respeito principalmente a criança, né, a mais novinha, porque ela podia estranhar e querer voltar para casa. E a gente, legal. E aí a gente foi passear, tudo mais, e nesse dado momento ligam da vara da infância dizendo que a guarda provisória já estava sendo assinada. E aí o coração, ó, já sabe, né, bateu aceleradamente, né, porque até então a gente acha que as coisas demoram tanto, mas nesse momento foi bem rápido. E nós estávamos de bermudas e não podia entrar no fórum, né, nesse momento. E a gente falou, ó, nós somos de outra cidade, mas ele disse, não, venham aqui. E a gente foi com os 2 meninos dos braços e assinamos a guarda provisória. E daí voltamos para o abrigo e na terceira visita, nossos filhos já estavam chegando na nossa casa. Então, a gente às vezes fica muito ansioso pelo tempo, mas quando chega, parece que a gente ainda não está preparado. Né? E aí começou o nosso tempo de convivência, que o Valmir pode falar um pouco. Nosso tempo de convivência foi assim, foi um período de 180 dias, que é o normal, né? 180 dias. E tivemos a visita da técnica da vara de Recife para saber como estava a adaptação das crianças. Só apenas uma visita, acho que foi com 2 meses, 60 dias mais ou menos. E ela disse, olha, por mim está tudo tranquilo, os meninos estão adaptados, estão vinculados, a gente vê que vocês já têm essa interação. E nós esperamos apenas o respaldo lá da vara do Rio Grande do Norte para pegar a guarda definitiva. Mas, assim, esse estágio de convivência é um estágio muito de descobertas, né? De descobertas dos nossos limites, de colocar em prática tudo o que a gente aprende, da teoria que se aprende no GEAD e a prática que a gente tem que tentar colocar, né? As vivências e as emoções são o momento que elas aparecem. Isso. Muito bem, obrigada. E Jaciara, como foi o período de aproximação de vocês e o estado de convivência? Bom, no caso da gente, foi um pouco parecido, né, em alguns pontos. A gente, depois que teve autorização para ter contato com as crianças, a princípio a autorização já era para fazer videochamada. A gente preferiu que o primeiro encontro fosse pessoalmente. Então a gente foi no fim de semana, passou o fim de semana lá, não tivemos acesso à casa de acolhimento, mas eles se propuseram a levar as crianças até a gente, né? A gente se encontrou com as crianças no fórum, depois passamos o resto da tarde no parque com eles, com acompanhamento de duas técnicas. Depois elas viram que a gente estava interagindo bem, acharam por bem deixar a gente sozinho com eles e marcou de buscar no hotel onde a gente estava. No dia seguinte também, levaram as crianças para passar o dia com a gente, marcaram o horário de voltar. Foram 2 fins de semana inteiros, né, que a gente foi com diferença de 15 dias, e todas as noites a gente fazia uma videochamada. A gente conversava com as crianças, né, a gente tentava, né, puxar deles o que a gente sabia deles, o que a gente queria saber. A própria preparação do quarto foi durante essas conversas, né, as cores que queriam,
né? Meu marido achou por bem pintar uma parede da cor de cada um. Então, o quarto tem 3 paredes com as cores, né? Um de Que eles cada. pediram. As cores que eles pediram, cada um Verdade. tem uma parede. Então, assim, eles viram, né, durante a videochamada, ele pintando e tudo, então foi legal. Né? Pessoalmente, a gente conseguia conversar melhor com eles, quando a gente ia para lá, mas também a gente podia ver, a gente podia conversar com eles nas videochamadas. Né? Foi bem suave, eu acho, no começo. Eles se identificaram como nossos filhos, né? Já atendiam. Uma pessoa da casa de acolhimento, inclusive, quando estava para sair a guarda, né? Falou dos 15 anos de Rafaela, perguntou se podia vir. E ela disse, não, tem que perguntar para minha mãe. Então, assim, já se identificaram logo no começo. E depois que chegaram ao estado de convivência, eu acredito que foi muito, muito positivo. Né? As dificuldades que a gente tem são dificuldades de qualquer pai com filhos nessas Com idades. certeza. A gente achava, eu particularmente achava que ia ser bem pior. Mas foi tranquilo até. Achávamos que ia ter dificuldades com, no caso, Rafaela, pela idade de 15 anos, mas passamos poucas, foi muito bom mesmo, uma experiência muito boa. O medo que a gente tava, acho que era tão grande que não deixava ver o que estava acontecendo, mas foi muito legal, assim. Não tem problema não. A gente ficava sempre na expectativa por tudo que a gente aprendeu, né? De que poderia vir a acontecer, que nem sempre é tão suave assim. É verdade. Mas, no nosso caso, as coisas têm corrido muito bem. Até hoje a gente não tem dificuldade São 10 nenhuma. meses, né, aqui em Não tem casa. dificuldade nenhuma, sim. Pronto, que bom. Vejam, pessoal, Jaciara e Robson, eles são, assim, bem tranquilos, né? Eu poderia classificá-los como... Eles são muito tranquilos, né? E nem sempre as coisas acontecem nessa tranquilidade, né? Nós não queremos passar agora a imagem de que a adoção de adolescência é tranquila assim, né? Evidentemente, o que os dois casais têm dito, não é? Os dois casais são participantes de um grupo de apoio à adoção. É por isso que eles estão aqui, né? Então, eles tinham, assim, um preparo muito bom, né? Teórico, né? Evidentemente, eles se tornaram pais e mães a partir do momento que chegaram os seus filhos. A pergunta seguinte vai ser sobre os desafios, eu tenho certeza que houve desafios, não é? Então, salientando da fala dos dois, né? Dos dois casais, né? A importância desse preparo, não é, pessoal? É possível adotar filhos em qualquer faixa etária, desde que nós estejamos preparados para isso, desde que a adoção seja consciente. Projeto seja consciente. Alguém escreveu aqui que apoia a busca ativa com ressalvas. Eu imagino que essas ressalvas sejam, né, que tem que ser uma escolha consciente. Nós não podemos entrar num processo de busca ativa movidos pela ansiedade. Eu costumo dizer que a ansiedade é a nossa inimiga número 1. Né? Nós não podemos, nós temos que entrar conscientes, sabendo o que nós vamos encontrar, nos apoiarmos no grupo de apoio à adoção, na nossa rede de apoio familiar, né, de amigos, né, que é para que a gente realmente possa entrar nesse processo de uma forma tranquila. Porque se eu estou tranquila enquanto mãe, enquanto pai, é assim que meus filhos estarão. Certamente, eu conheço Jaciara e Robson, eles são muito tranquilos mesmo. Né? Então, é a partir da tranquilidade dos pais, da segurança dos pais, de se perceberem pais e mães adotivos, é que eles vão também se identificar. Nós somos espelhos para as nossas crianças. Se eu estou insegura, nervosa, impaciente, é assim que eles vão estar. Tá certo? Uma pessoa me perguntou, se eu tiver um perfil totalmente diferente de uma criança e eu vejo uma criança que me encante na busca ativa, eu posso alterar o meu perfil completamente ou isso iria parecer estranho perante o juiz?
Veja, os dois casais aqui mudaram o perfil, né? Então, o que, que vai acontecer? Se você se apaixonar por uma criança da busca ativa, isso é possível, sim. Hoje, ainda no grupo, um casal postou lá a foto de um filho de 17 anos de idade. Eles viram o menino na busca ativa, se apaixonaram e adotaram. É uma família linda. O que, que vai acontecer se você se apaixona por uma criança que é diferente do seu perfil? Você precisa ir à vara, né? Provavelmente, eles vão fazer uma reavaliação, né, para ver se realmente você está segura dessa mudança, né, que você está consciente do que seja essa mudança. Não pode ser intempestivo, não é, pessoal? Não podemos mudar o perfil movidos por um laivo de emoção. Tem que ser consciente. Tá certo? Uma outra pergunta que me fizeram aqui, por que todas as comarcas não têm o trabalho de busca ativa? Gradativamente, as comarcas têm aderido, pessoal, né? Começou timidamente, Pernambuco foi um estado, assim, bastante pioneiro nessa seara, mas gradativamente nós temos visto que os tribunais, as varas têm aderido. A gente vê pelo número de assistentes sociais, técnicos do judiciário, que têm pedido para entrar no nosso grupo de busca ativa. A nossa esperança é que essas lives que nós estamos fazendo, não é? Que o workshop que nós iremos oferecer na semana que vem, dia 18, teremos um workshop fantástico sobre busca ativa, que todos podem participar, é gratuito. Então, a nossa esperança é que mais profissionais realmente compreendam a validade da busca ativa e façam a sua adesão a este projeto, né, a essa ferramenta. Vamos seguir mais um pouquinho. Pessoal, Éden, Valdemir, diga lá, quais foram os principais desafios após a chegada dos filhos? Eu quero que diga os desafios. A gente não pode aqui mostrar um encantado, né? Vamos falar os desafios, que eu sei que houve. Digam lá. Bom, para mim, eu classifico os desafios a partir do momento em que a gente pegou as crianças e eu olhei no retrovisor interno do carro e vi a minha família. Aí eu disse, agora é de vera. Agora vamos ter que partir para essa prática e esse exercício da paternidade. E, realmente, Deus, para a gente, apesar do preparo, nós já estávamos há 2 anos e meio no GEAD, então a gente já tinha uma certa certeza das coisas que poderiam aparecer e como a gente poderia reagir e atender às necessidades dos meninos. Foi a mudança, né? Nós éramos um casal com uma vida independente, que podíamos viajar, não tinha horário certo para o almoço ou para o jantar e dormir. E com a chegada dos meninos, para passar a nossa educação que nós pretendíamos para eles, nós tivemos que fazer a coisa bem correta. Nós teríamos que ter o nosso horário de refeições, de dormida, de estudo. Então, isso para a gente foi uma reeducação, né? Porque nós fazemos questão de estar nesses momentos que são os momentos principais, né? Levar à escola, trazer, almoçar, levar para o judô, as atividades normais que a gente leva ele. Então, para a gente se adaptar a isso foi complicado, né? Assim, em termos de físico. Psicológico, a gente já sabia que teria que ser. Também teve as mudanças em relação, né, aos nossos cuidados com ele, porque nós não conhecíamos. Eram 2 criaturas que não conheciam a gente e nem a gente conhecia eles. Lembro que a gente questionou se deveríamos ter uma cuidadora junto ou não, e nesse momento a gente achava que não, para que a aproximação fosse mais rápida entre a gente. Mas, no primeiro plantão que meu companheiro foi para o interior, eu com as 2 crianças dentro de casa, fiquei assim, eu para ir no sanitário tive que levar os 2. Porque eu não conseguia deixar ele sozinho do lado de fora dentro de casa, não sabia o que podia acontecer. E aí a gente viu a necessidade realmente de termos alguém para que pudéssemos dividir os trabalhos da casa também, né? Porque seria o trabalho da casa e o trabalho com eles. Então, os desafios em cima dessa situação, de ver como é que estava o aprendizado deles, a alimentação deles. Nós continuamos mais ou menos um ritual ou costumes que eles tinham no abrigo, tipo a hora de dormir. Então, assim, foi uma mudança drástica. Tipo, eles dormem 7h30 da noite,
Mas todos os dias, de domingo a domingo, às 5h30, estamos de pé. Ou seja, não é? Mudou a hora de dormir também, não é verdade? Complicado. Aí os desafios burocráticos, né? Os desafios burocráticos em busca dos direitos de licença, da preocupação com a escola, que seja inclusiva, que tenha essa visão adotiva de recebê-los filhos de casais homoafetivos. Então, são esses desafios que a gente tem de mostrar a cara e lutar pelos nossos direitos e conquistar os espaços. É isso mesmo. Jaciara, quais foram os seus desafios? Jaciara e Robson. Tempo. O dia, né? o dia ficou curto? Muito curto, muito. Deu 24 horas, não dá para nada. Não dá para nada. Eles são independentes, né, em vários aspectos, por conta da idade, mas a gente fica ligado 24 horas, a gente fica com a mente ligada. Então, até a gente criar uma rotina todo mundo, o tempo ainda está sendo um desafio. Mas assim, a gente está se superando a cada dia, né? Estamos agora, a gente tem regras, né? Regras básicas da convivência nossa e estão respeitando totalmente. Eles também impõem as regras deles também, eles perguntam e a gente diz se pode ou não, não é? Passamos um bom tempo para definir até se Rafaela teria já direito a um celular, porque houve uma discórdia, a gente essa divergência, né? A mãe não queria, eu disse, não, vamos confiar um pouco, né? 15 anos, mas vamos lá. E aí, eu tive um pouco de dificuldade com Vitória no começo, ela não queria ficar, não queria chegar perto de mim. Hoje, para onde eu vou, se eu tenho que ir até o banheiro, ela tá lá na porta. E eu digo, o que tá fazendo aqui? A vinculação com o pai foi demorada, mas hoje ele virou chaveiro. Então, assim, o tempo, né, a gente conseguiu. Eles não dão muito trabalho em relação ao dia a dia, porque eles já tinham o hábito de acordar, arrumar a cama, então, escovar os dentes, organizar. Mas eu estava acostumada a ficar sozinha, né? Então, eu não fazia. Tinha meus horários, né? Como os dois falaram aí, eu tinha meus horários livres, né? Eu não tinha hora para acordar. Eu podia ficar à vontade, sair, chegar, largar de trabalho e fazer outra coisa na rua. E depois a gente já tem que se adequar, né? Tem que se organizar. E ao contrário do que o Aldemir falou, não foi no carro que a gente percebeu, não. Foi na primeira noite que a gente chegou em casa. Foi que caiu a ficha e a gente praticamente não dormiu essa primeira noite. A gente ficava espiando na porta do quarto. Estão bem, estão dormindo. O que tá acontecendo? Ainda estão no mesmo quarto, os três. Mas, assim, apesar da dificuldade do tempo, principalmente pra gente, né? A gente agora, depois de 10 meses, é que está começando a organizar o tempo. Tentando. Tentando. Mas a gente já esperava, né? Com certeza. A preparação com o GEAD ajudou muito nisso. A gente já esperava, né? O primeiro ano, na maioria dos casos, é bem isso mesmo, né? Então a gente não estranhou tanto, né? Claro que há uma dificuldade no sentido de aceitar que é assim. Mas a gente já sabia, né? Pronto, vejam, não é, pessoal? A gente está vendo aí os dois casais juntos nesse projeto de adoção, não é? Isso realmente é o que tem que acontecer, né? Quando nós decidimos ingressar num projeto de adoção, né? E somos um casal, os dois precisam estar nesse projeto, precisam estar juntos, porque a demanda realmente é grande. Né? E adotar filhos, ter filhos, nós nos tornarmos pais, realmente na nossa vida precisa ser um projeto. O que significa isso? Né? Eu preciso ter um espaço psicológico para esses filhos, eu preciso ter tempo, não é? A Jaciara diz falta tempo, sim, porque eles ocupam muito esse tempo, né? Então, a partir do momento que chegam as crianças, nós precisamos arrumar tempo para as demandas deles, não é? Então, são 3 filhos, isso é importante também. Se eu adoto 2, se eu adoto 3, são pessoas diferentes, não é um pacote de 2 nem um pacote de 3, né?
3 crianças que são absolutamente diferentes, com demandas diferentes, né, e que precisam as 3 serem atendidas nas suas necessidades. Então, muitas vezes eu percebo que as famílias não estão, assim, muito conscientes desse projeto. Né? Então, o sucesso da adoção está muito ligado a esta consciência. Quando eu entro no projeto de adoção, eu tenho que entender que essas crianças vão demandar. Né? E às vezes realmente existem muitos desafios. Eu falei às vezes para não assustar muito, né? Mas sempre terão muitos desafios num primeiro momento, né? Este momento, né, que a gente estava falando agora, que é o período de adaptação, que é o momento em que as crianças vão ter que adaptar-se a essa nova família, desaprender comportamentos antigos, aprender uma cultura familiar nova. Isso não é fácil, isso não é de primeira vez, não acontece numa vez só, né? Então eu preciso ter muita tranquilidade, muita paciência para repetir, não é? Eles não vão aprender de primeira vez, né? A Jaciara está fazendo de 5 a cabeça, né? Tá me validando a minha explanação, é isso mesmo, não é, pessoal? Então, realmente, não podemos ter pressa, não podemos ser impacientes, não podemos ser rígidos demais, achando que a criança vai aprender tudo, achando que ela vai esquecer a família biológica. Aí entra o grupo de apoio à adoção. Os dois estão falando muito GEAD, né? Parece que eu convidei os dois só para eles ficarem falando do GEAD, mas é uma coincidência. GEAD significa Grupo de Estudo e Apoio à Adoção. Quando eles falam GEAD, todos os GAs devem se sentir contemplados, porque GEAD significa Grupo de Estudo e Apoio à Adoção. Então, é a hora dos GAs ajudarem, né? Ajudarem antes e ajudarem no depois. Essa é uma grande sacada nossa, né? Dos últimos tempos, que todos os grupos de apoio à adoção precisam também tentar oferecer um suporte no pós-adoção, porque é no pós-adoção que as coisas vão acontecer, não é, pessoal? Então, fundamental isso. Mas vamos seguindo. Já que estamos falando no pós-adoção, né, na preparação, assim, em linhas rápidas para nós, os dois casais, qual foi a importância para vocês de terem estado num grupo de apoio à adoção durante a trajetória de vocês? Éden. Então, o grupo de apoio à adoção para a gente foi fundamental. Né? Quando eu disse que queria ter um filho, eu só tinha um desejo. Na verdade, o grupo de adoção, o grupo de apoio à adoção, me ensinou conhecimento e sabedoria, né? Me mostrou o que era realmente a paternidade em relação a o que poderia acontecer, né? Me ensinou a diminuir as angústias, né? Até que ponto que eu lembro que a gente, no início, 2, 3 meses, era angústia, a ansiedade era muito grande. Né? Mas daí, com os grupos, assim, deu uma diminuída fenomenal, até o ponto assim que a gente viajava e minha mãe dizia, e se o menino chegar? Eu disse, mamãe, calma, a vida tem que seguir. Né? Então, meus pais começaram a ficar mais ansiosos do que a gente. Né? Então, é importante também trazer a família extensa para dentro dos grupos de apoio. Né? Porque para participarem desse também, porque eles ficam ansiosos também. Né? Então, assim, é de importância assim, de você saber das experiências das outras pessoas, né? De você lidar com o que pode e o que não pode acontecer. Como diz Alia, né? Pegue uma boneca grande e leve ela, passe o dia todo com ela, 2, 3 ou 4 dias, para você ver o que é ter uma criança dentro de casa. Né? Pode pegar um sobrinho também, Éden. Pode pegar um sobrinho também, ou filho de um amigo. Justamente, vá na praça ver como é que as crianças se comportam nas brincadeiras, né? Porque assim, a gente pensa que a gente vai ter uma boneca, e na verdade essa boneca fala, essa boneca adoece, essa boneca, por exemplo, todas as noites nos primeiros 3 meses, eu levantava para o meu criança fazer xixi. Às 2h30 da manhã. E aquilo parecia tão difícil, mas logo isso acabou, eu digo a vocês, eu sinto uma falta daquele abraço da madrugada, que eu acho que mais nunca vai acontecer, né? Legal. Jaciara, assim, qual foi a importância? Extrema importância, né? A gente
falando dessa ansiedade da família extensa, né? A gente tinha combinado de não falar enquanto não estivesse perto, para ninguém ficar cobrando a gente, né? E na primeira reunião... A gente mudou a atitude, porque foi uma reunião bem impactante, e a gente, assim, falamos para todo mundo. E no primeiro momento a gente não sabia o que ia acontecer, o que o pessoal ia falar, e a primeira reação foi da minha sogra, dizendo assim, eles já chegaram? Eu digo, já, a gente só não encontrou ainda, mas já Toda chegaram. semana ela perguntava. É, né? Verdade. Então a ansiedade, a gente teve que aprender a lidar com a ansiedade deles, além da nossa, né? E abriu muito a nossa mente também, porque a gente começou com um perfil e ampliamos esse perfil, né? Isso. E chegamos finalmente aos nossos filhos. As reuniões foram bem, olha, os assuntos, os temas, a gente tinha assim liberdade de perguntar, então o grupo foi fantástico em nossas vidas. Continua, né? Porque a gente continua agora com o Napa e... Eu costumo dizer que o mundo adotivo é um outro planeta, né? Então, se a gente vai lá sem um mapa, sem ninguém que já foi, sem ninguém que conhece as surpresas, a gente pode ficar muito perdido. Então, para que tudo seja mais produtivo e funcione realmente, pessoas que estão no mesmo barco, as mesmas experiências, né, coisas que a gente pode vir a enfrentar, conviver com outras famílias que já tinham adotado também, foi muito importante para a gente já saber mais ou menos o que esperar, né, para não ficar tão perdido. Então foi de grande importância, sim, muito, muito importante. E me ajudou muito, nos ajudou, né, a poder conversar com outras pessoas sobre o assunto. A gente tinha mais o que conversar. Então, quanto mais as pessoas comentavam alguma coisa, a gente tinha o que dizer. Então, ajudou também a outras pessoas que não estão nesse universo ainda, mas que já conseguem entender um pouquinho mais. É isso mesmo. Quando Jaciara diz que o mundo adotivo é um outro planeta, eu posso traduzir isso de uma outra forma, não é? A adoção é uma outra possibilidade, né, de nós constituirmos a nossa família. É uma outra forma de filiação, né? Tão boa quanto, mas é uma outra forma. E sendo uma outra forma, tem especificidades, tem diferenças, é uma forma diferente, não é a mesma coisa, né? Então, se eu me proponho a adotar, a ser pai e mãe adotivo, eu preciso conhecer essas diferenças. É uma trajetória que tem determinadas particularidades. Se eu adoto um bebê, eu preciso entender que aquele bebê precisa saber da sua história. Como é que eu vou contar aquela história? Né? Às vezes assim, a preocupação dos pais quando adotam crianças pequenas. Se eu adoto criança maior, a minha criança já vem com a história. Como é que nós vamos conviver com a história do nosso filho? Ele não vai esquecer essa história. Ele precisa manter uma convivência imaginária com essa história, porque aquela história foi o primeiro capítulo da vida dele. Nós não vamos arrancar essa página. Nós vamos continuar a história dele em novas páginas. Então, como é essa convivência? E outras coisas, não é, pessoal, do processo educativo, que são tão importantes, né? Essas crianças vêm com traumas, com situações muito difíceis, com as suas neuroquímicas, o seu cérebro formado de uma forma prejudicada, muitas vezes, pelos maus tratos, pelos anos de negligência. Então, nós temos que aprender como lidar com isso, não é? Então, os grupos de apoio à adoção realmente estão aí, são gratuitos, é trabalho voluntário, feito com muito amor por outros pais adotivos, que compreendem a importância de nós auxiliarmos os novos pais e de nós prepararmos bons pais para que essas crianças que ainda estão na instituição possam realmente ter pais tranquilos, seguros e bem preparados. Uma pessoa está perguntando se precisa estar habilitado na vara para frequentar o grupo de apoio à adoção. Não. Qualquer interessado no tema adoção pode participar do grupo de apoio à adoção. Estudantes, quem já é pai adotivo, quem está pensando em adotar, nós temos vários no GEAD que chegam lá, eu estou amadurecendo o projeto de adoção, posso participar? Pode, deve, é lá que você vai amadurecer, tá certo? Então, eu estou vendo aqui um personagenzinho e eu recebi um pedido aqui de algumas pessoas que querem ver as crianças. Não era para ser agora, mas já que ele chegou, né, deixa ele aí mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai chamar o resto da turma, tá bom, pessoal?
É, eu queria ainda perguntar para vocês. Já está terminando, né? E tem algumas perguntinhas das pessoas que estão assistindo. Qual foi, né? Nós estamos falando de busca ativa, né? Busca ativa como uma ferramenta, né? Tecnológica, né? Um instrumento para encontrarmos famílias para crianças, não é? Qual foi a importância da busca ativa na formação da sua família? Digam lá. Assim, a buscativa, o papel fundamental dela é realmente dessa visibilidade para essas crianças que estão aptas, estão no Sistema Nacional de Adoção, porém estão fora do perfil do pretendente. No nosso caso, ela foi de extrema e fundamental importância. Né? Os nossos filhos estavam tão perto e tão longe ao mesmo tempo da gente. Por questão de 3 meses, nós não fomos chamados. E através da buscativa, nós encontramos nosso filho. A buscativa fez esse elo. Então, o sistema, ele cruza dados. Então, eu costumo dizer e pensar que o CNA é a parte tecnológica, são os dados. E a buscativa é o sentimento do sistema. Então, ela nos mostra, ela nos conduz a enxergar o que talvez o cruzamento dos dados não nos permitam. Então, para a gente, os nossos filhos não teriam chegado se não existisse a buscativa, se não existisse o HA nesse trabalho de buscar paz para as crianças que estão invisíveis para o sistema, né, para os pretendentes. Então, isso, para mim, me deixou encantado. É que, na verdade, né, nosso perfil era até 6 anos e 6 meses, e nosso filho mais velho estava com 6 anos e 8 meses. Ou seja, para a gente não tinha diferença nenhuma. Não é um perfil diferente de você que é de 6 e buscar uma de 10. Não. Né? Teoricamente, ele estava no nosso perfil. Porque 2 ou 3 meses realmente não fazia tanta diferença. Até porque a gente entende que a idade cronológica não é equivalente sempre à idade emocional da criança, né? Jaciara, qual é que foi a importância para você? Eu costumo dizer que sem a buscativa a gente nem teria conhecido nossos filhos, né? Porque fugiam totalmente, não tinha uma distância de 2 meses, assim. Fugiu totalmente do nosso perfil. Né? Enquanto a gente estava esperando por 2 crianças de 3 a 8 anos, veio 3 crianças, na verdade, 1 criança e 2 adolescentes. Então, sem a buscativa, a gente nem teria tido acesso, né, à existência deles. E aí, no caso da gente, foi pelo SEJA-PE, e a gente pôde ter acesso a foto, a vídeo, a ver eles falando, né, tinha escrito um pouco sobre o que eles esperam da vida, e a gente conheceu, né, eles através disso. O perfil foi totalmente mudado por causa da existência dele, porque a gente viu eles. Isso mesmo. E a gente, assim, a gente também buscou, né? Porque não foi só observar a foto, a gente procurou saber a situação deles lá em Garanhuns, a gente foi até lá, a gente conversou com o pessoal da vara da infância lá, a gente conversou com o próprio juiz, voltou aqui em Recife, conversamos com o juiz que dava andamento ao nosso caso na vara aqui. Então, tudo isso foi um trabalho geral. Agora, se não tivéssemos observado a foto deles, né, no projeto, a gente não tinha conseguido, não. Muito bom, a importância da visibilidade, não é, pessoal? Eu tenho aqui uma pergunta de uma pessoa que está nos escutando e eu vou passar para vocês. De um modo geral, as pessoas sempre colocam como impeditivo para a adoção a parte financeira. Gostaria de saber até que ponto a parte financeira influenciou na adoção de vocês. Se vocês tiveram dificuldades e se diante de todas as outras dificuldades, a financeira realmente é uma das mais relevantes. O que vocês têm a dizer? Então, a gente entende que o projeto, né, de ter filho é um projeto para sempre e que a gente tem que estar estruturado, né? Nós precisamos ter um espaço físico para que a criança tenha o seu desenvolvimento, precisamos que tenha alimentação, precisamos também
de disponibilidade de tempo, né? Então, a questão financeira é importante, né? Ela não é a principal e não é, digamos assim, a determinante para algumas situações. Mas, assim, eu creio que a gente tem que se preparar, né? Eu até sempre penso assim, que a gestação consanguínea você leva para construir ali o berço, o quarto. Na gestação adotiva, a gente leva fazendo uma poupança, porque a gente vai saber, na realidade, no momento que chegar, o que é que a gente precisa fazer, né? Que quarto é esse, né? Que escola a gente vai pensar em colocar. Então, assim, é importante, porém não é a importância maior, né? Então, a importância maior, eu acho que é o amor, o conhecimento e realmente a sabedoria. No nosso caso, a gente também fez uma poupança antes mesmo de a gente determinar que seriam essas 3 crianças, né? No caso, já vinha já guardando um dinheiro, porque como eles chegaram, a gente tinha que ter tudo, né? E a gente não tem assim. E antes de chegar, como a gente estava no perfil de 2 crianças, no caso, a gente tinha que se preparar para 2 crianças, né? Não sabíamos o tamanho, não sabíamos assim, calçado, vestir, tipo de roupa, não é? Que cama comprar, então a gente tinha que ter uma reserva. É muito bom você ter uma reserva, já se programar desde o primeiro dia que você tem certeza que quer formar uma família, aí você já tem que se programar e conversar, gente. A gente conversa muito, né, Jace? A gente sempre combina, a gente é um casal que a gente conversa de tudo, todos os diversos assuntos, desde que, assim, o que a gente, por exemplo, como éramos só eu e ela, nós só tínhamos uma moto. E chegou, assim que chegou, a primeira definição, eles chegaram, a gente tratou de escola, a gente tratou de vestiário, a gente tratou de plano de saúde, e em segundo plano a gente sentou e disse, vamos ter que comprar um carro, não é só nós dois agora para andar de moto, né? Temos que comprar um carro, e compramos um carro. Isso tudo é planejamento. O dinheiro, você tem que ter uma condição de pelo menos você trabalhar. Agora, não interessa que você seja rico, tenha uma renda enorme, é que você conversando, suas dificuldades vão aparecer e vocês vão se adequando a elas. É o que acontece conosco aqui. A gente vai suprindo a necessidade deles e conversando e orientando, porque a gente consegue fazer. Graças a Deus temos uma vida boa e estável, né? E a gente consegue uma vida financeira boa e dá o que eles depois necessitam. Quando a gente viu a foto deles, que a gente estava decidindo mandar e-mail, eu conversei com algumas mães, né, da família e fora da família também, que tinha mais de 2 filhos, 2 ou mais, né, sobre gasto com tudo, né, alimentação, no dia a dia, lanche de escola, coisas que para muitos podem nem ser lembrados, mas na hora eu procurei conversar, né, quanto vocês costumam, pessoas mais íntimas, claro, quanto vocês costumam gastar com lanche de criança por mês aí, né, então assim, conversar com outras famílias que tenham aquele número de crianças, idades próximas, né? Então, conhecer um pouco da rotina de como é, para poder tomar a decisão final. Pesa um pouco, sim, a gente tem que pensar, né? Não pode fazer as coisas por impulso, meter a cara e fazer e sem saber se vai dar. Então, a gente conversa, a gente senta, a gente vai para o papel e decide. Isso chama-se planejamento, não é, pessoal? Isso. Então, no início eu falei que termos filhos é um projeto de vida, não é? Então, se é um projeto na minha vida, eu penso que a gente precisa se preparar também financeiramente para esse projeto, não é? A gente, quando nós nos tornamos pais e mães, nós priorizamos sermos pais e mães, né? E deixamos de lado outras prioridades. Aqui, outro dia, eu falava com uma moça, né? Ela estava muito ansiosa, o perfil dela era bem aberto, né? E ela, Suzana, eu estou muito angustiada, como é que eu faço? Ela me disse, eu não sei nem que roupinha eu posso comprar, eu não sei que cor é o quarto, porque eu não sei se vai ser menino ou menina, era um perfil bem aberto, né? O perfil dela era de 4 a 10 anos. E ela me olhava, o que eu posso fazer? Eu preciso ter alguma coisa concreta. Eu disse, na hora me veio isso, faça uma poupança filho. Abre uma poupança filho, né? E você coloca lá na caixa, qualquer banco, né? Você coloca lá X valor
para o seu filho. Né? Quando ele chegar num instante, você resolve essas partes práticas. Né? Eu me lembrei muito da minha situação quando chegou meu filho mais novo, Matheus. Né? Que meu perfil era uma criança de 4, 5 anos, ele veio o bebê, eu não tinha uma fralda, nada. Aliás, não tinha nada de nada. E aí, em questão de meia hora, a gente comprou o básico, né? E depois as pessoas todas foram ajudando, né? A formar o enxovalzinho dele. Então é isso, né? Mas precisa planejamento, sim, não é, pessoal? Ninguém precisa ser rico para sermos pais. Não há necessidade, né? Não são as pessoas ricas que adotam, muito pouco, né? Eu vejo muito poucas pessoas de posses adotando, né? A maioria dos nossos adotantes são pessoas classe média, são trabalhadores, né? Como todos nós que estamos aqui, não é? Mas que desejamos ser pais e mães, né? Que não nos apegamos a bens materiais, né? Que nós queremos realmente sermos pais e mães. Então, pessoal, a gente está chegando no final da nossa live e eu queria, assim, que vocês deixassem uma mensagem. Qual mensagem que vocês gostariam de deixar para os pretendentes à adoção? Enquanto eles aguardam os seus filhos, deem um recado aí para o pessoal que está nos assistindo e que está nessa ansiedade que vocês já passaram, né? Sem saber o que vai acontecer, sem saber quando essas crianças vão chegar. O que vocês diriam para esse pessoal? Eden. Então, quando a gente diz que quer o filho, a gente realmente precisa se preparar para isso. Né? Não é só pode ser o desejo de ter, mas sim o desejo de criar, de educar. A mensagem que eu digo é o seguinte: vamos à frente. Ter filho mudou minha vida totalmente. Está sendo a maior experiência que eu tive na minha vida. Não é? Mas para isso, realmente, busquem apoio, busquem o grupo de apoio à adoção, né? Porque eles vão realmente mostrar a realidade para que essa realidade não seja tão difícil. Né? Que o prazer esteja junto com as dificuldades, mas essas dificuldades sejam bem direcionadas. Então, é essencial ter o grupo de apoio, é essencial buscar a nossa família extensa para junto da gente, porque precisamos de apoio nesse momento. Né? É essencial que o casal esteja bem vinculado, né? Afinado, ou procurar se afinar durante esse período de preparação. Então, o que eu digo é isso: vamos em frente, ter filho, ser pai, exercer a paternidade é um sonho que podemos realizar, principalmente também por meio da adoção. Assim, só para complementar, eu vou plagiar a doutora Suzana Schettini, né? Ter filho é ter uma grande aventura, né? É partir dentro de uma grande aventura. E nessa grande aventura, para que dê certo, para que seja feliz, para que seja gostosa para ambos e tenha um sucesso, a gente precisa se preparar. O preparo é fundamental, né? E nesse preparo inclui aí leituras, inclui aí participação em grupos de adoção, que é fundamental porque nós não sabemos como é não estar, porque nós sempre estivemos incluídos desde o primeiro momento nos grupos de adoção. Mas isso nos desmistifica vários pontos e nos fortalece e nos prepara para o pós-adoção, né? Para entrar no novo grupo do pós-adoção também que nós participamos, que é o NAPA, e isso nos deixa mais à vontade de estarmos lá nesse momento interagindo com os iguais. Né? Então, nós temos que nos fortalecer enquanto iguais para buscarmos nossos direitos, para buscarmos nosso espaço, para que nossos filhos estejam no mundo melhor, né? E mais adotivo, né? E mais igual para todo mundo, porque nossos filhos passarão por momentos de preconceito por ser adotivo, preconceito por ser filhos de 2 pais, de 2 mães, de uma mãe, de um pai. Então, os grupos de adoção nos fortalecem esses propósitos e nós adquirimos força para seguir o antes, o durante e o depois. Então, participe de um grupo de adoção, né? De apoio à adoção, porque é fundamental. Prepare, leia os livros, muitos livros tem aí. Dr. Luiz tem uns livros maravilhosos e de fácil leitura. Né? E isso também nos fortaleceu bastante. Prepare, como já foi dito, a família adotiva e sigamos em frente. Seremos pais. Os filhos irão chegar. Isso é uma certeza. Quando, aí, deixamos lá com o homem lá de cima, né, gente? Pronto. Jaciara e Robson, qual é a sua mensagem? Use o tempo de espera a seu favor. Né? Muita gente reclama do tempo.
o tempo que demora para habilitar, o tempo que demora para as crianças chegarem, seja pelo telefonema, seja pela busca ativa. Use o tempo a seu favor. Aquele tempo que está sendo muito, se você for procurar para se preparar, para estudar, para ler, participar dos grupos, cuidar da sua saúde, cuidar da relação com seu parceiro, com sua parceira, cuidar da sua saúde mental, aproveitar o tempo que você tem livre ainda hoje. Então, use o tempo a seu favor. Esse tempo que pode parecer demorado, na verdade, lembre que lá na frente você vai sentir falta desse tempo. Então, use a seu favor. Assista depoimentos, leiam livros, como eles falaram, e participe dos grupos. Tem muitos grupos virtuais também que podem ajudar. Às vezes a gente quer conversar, a gente quer desabafar, fazer perguntas, e as pessoas que são do meio adotivo vão compreender, não vão julgar. Então, use esse tempo a seu favor. É o recado que eu posso dar para vocês. Exatamente, porque depois será uma família, não será só o casal, será uma família, né? E aí tudo modifica. Queira que não, você não vai poder mais viajar sozinho como casal, você vai ter que acompanhar, os seus filhos vão acompanhar vocês, né? Então, no caso... Esqueci uma coisa. Fala. Seja honesto com você, né? A gente tá falando em busca ativa, e aí muita gente pode dizer, primeira foto que eu ver, eu vou mandar um e-mail, eu vou ligar, eu vou querer, e não é assim, né? Seja honesto com você, pense bem, né? Converse em casa, Exato. Tire suas dúvidas com as pessoas, os grupos estão aí para isso, então, muito cuidado para não agir pelo impulso, né? Uma decisão amadurecida, pois filha para sempre. Verdade, a gente conversou bastante antes de mandar o e-mail, não foi uma coisa assim, essa criança é bonitinha. Não, a gente foi do nosso coração, a gente conseguiu que elas entrassem em nossas vidas e a gente deu continuidade ao que a gente observou, né? E assim chegamos a uma família como a gente tem hoje. Que bom, pessoal. Então, podemos mostrar os seus filhos? Todos estão aguardando. Deixa eu ir buscar eles aqui. Chama ali a prole. Enquanto eles chegam... Nossos três gêmeos. Pronto, oh, que lindos. Enquanto eles chegam, eu lembrei agora de um texto que eu li certa vez, né? Uma pessoa escreveu que nós, enquanto estamos aguardando os filhos, quando nós desejamos ser pais, nós nos preocupamos muito com os perfis, não é, pessoal? Qual o perfil que eu quero, né? Eu quero uma criança de tal idade, né? De tal tipo. E no texto que eu li, era como se uma criança estivesse escrevendo e perguntaram à criança qual é o perfil de pais que você quer. E a criança qualquer um de ser pai. Né? A outra é mais tímida. As crianças não têm perfil, as crianças só querem pais, que as amem, que as protejam, que as cuidem, né? Então, é muito diferente, não é, pessoal? Que coisa mais linda, espero que o Diógenes esteja colocar. Oh, que coisa mais linda. Então, a câmera é pequena. Vamos dar o nome lá, vamos começar aqui. O Zueden ali, qual é o nome desses dois? Então, o maiorzinho aqui chama-se Anderson, tá com 10 anos. E aí, deixa ele falar, comece o nome. Comece o nome desse homem, esse menino de vermelho. Como é o nome dele? Anderson. Anderson. Quantos anos você tem, Anderson? 10. 10 aninhos. E o da frente? 6 E se chama Jona. Certo. Qual é o nome? A Jona, tá? Que a minha câmera falhou. Me diz uma coisa, esses pais aí são legais? Sim. Muito legais? Sim. Quem é que é o mais chato? Ninguém. Agora. Sim, eu vou contar um segredo para vocês. Todos os pais e todas as mães são chatos, sabia? Não tem pai e não tem mãe que não seja chato. Não.
Mas eles são chatos bondosos, né? Os papais têm que ser chatos. Por que eles são chatos? Porque eles não deixam brincar no celular o dia inteiro, não pode ficar Não, ele assistindo fica comigo. parar. E ele Tá fica vendo? também. Tá certo, muito bom. Pronto. E você tá feliz com a sua família? Tá feliz? Sim. Tá feliz? Muito bom, pode ficar aí, não precisa ir embora, não. Aposto que estão olhando alguma coisa lá, importante. Vamos ver a família de Jaciara, lindos, lindos. Ali na casa do Éden e do Valmir é o clube do Bolinha, né? Parece que menina não entra lá, né? Fiquei com a impressão assim. Que lindo! E aí, quem vai dizer o nome primeiro? Vitória, Vitória. Fala, Vitória. Esse é o nome, Vitória. Fala, Vitória. A Vitória, eu acho que está trocando de dentinhos, que ela está mostrando os dentinhos pra gente. Vitória, Mostra, quantos anos você tem? Quantos anos? Quantos anos você tem? 7? Muito bem. E a outra menina lá? Como são lindos? Rafaela. Quantos anos? 15. Rafaela. 15, muito bem. Eu acho que esse papai vai passar um trabalho imenso com as meninas lindas. E ele lá atrás, né? Como é o nome? Gabriel e tem 13. Gabriel. Muito bem, vocês são lindos. Me diz uma coisa, esses pais aí são legais? Os pais são legais? Os pais são legais ou não? E aí? Uhum. Ih, rapaz, eu acho que a gente foi reprovado. Não, mas já. E aí, Vitória? Os pais são legais? São legais? São? São muito tímidos, mas são legais. Sim. O pai de vocês ficaram é palhaço, né? Vocês ficaram felizes? Vocês ficaram felizes? Vocês ficaram com a felizes gente? quando souberam que eles iriam ser seus pais? Vocês ficaram felizes quando souberam que a gente ia ser os pais de vocês? Hein? Gostaram de achar um pai e uma mãe bem maluco? Fez a gente? Fala. A mais velha é a mais tímida aqui. Vocês têm E aí, vergonha. Vitória? Você é filha da gente? Você é filha da gente? Sim. Sim? Então, Marcia, Pronto. manda boca. Tá bom. São pronto, lindos, lindos. Então, pessoal, que lindo. Eu tô assim tentando mandar embora o cisco que então quer ir embora aqui no meu olho. É muito lindo de ver, me emociona muito ver a formação dessas famílias e o nome da nossa live, não é? Que é o nascimento de filhos pela busca ativa, né? São filhos que nascem em famílias. Né? Então, abram-se para essa possibilidade com consciência, com amor no coração. É um caminho bom, válido, se for feito com consciência, né? Com amor, né? Então vamos em frente. Queria, sim, antes de terminar, agradecer muito a participação das famílias, do Éden, do Valdemir, da Jaciara, do Robson, são casais queridos do nosso GEAD, né? E pelo seu depoimento de amor, né? Com certeza esse depoimento ele vai ser importante, foi importante para muitas pessoas, né? Que estão ainda na espera, né? Que muitas vezes estão indecisas, né? Estão com medo de abrirem o seu coração para outras possibilidades. Né? Essa abertura de coração ela não pode ser intempestiva, inconsequente. Né? Muitas vezes eu me fecho em cima de uma possibilidade e eu não amplio. Né? Às vezes há necessidade de nós olharmos um pouco além, né? De nós avaliarmos outras possibilidades. E surpresas podem acontecer. Agradeço imensamente a participação de vocês e queria convidar a todos que nos assistem, especialmente aquelas pessoas que trabalham nas varas da infância, que trabalham na promoção de famílias, para o nosso workshop que está na tela agora. O link para inscrição, né, vai ser no sábado que vem, vai ser bem interessante. Vocês podem entrar nas nossas redes, né, no Instagram, no Facebook, tem uma programação já feita lá com pessoas que trabalham com a busca ativa da ANGAD, com convidados, inclusive com magistrados que têm experiência com a busca ativa. E a nossa esperança é realmente abrir, né, possibilidades também para outros
para outros locais onde essa realidade ainda não é tão vivenciada, né? Onde a busca ativa ainda não é tão difundida. Suzana, voz da consciência falando aqui. Peça para todas as famílias fazerem uma boa pose aí para nós tirarmos uma foto para nossa divulgação. Tragam os filhos de volta, ficarem todos bem bonitos aparecendo aí, que a gente vai fazer um print bem legal. Vamos lá, então todo mundo de volta para a foto. Isso. Tá faltando dos moleques lá. Tá chegando. Estão chegando. O Clube do Bolinha, cadê o Clube do Bolinha? E ainda deu uma dura, eles não são chatos não, Suzana. Você viu? Não, todos os pais são chatos. Eu digo para os meus clientes no consultório, não tem pai que não seja chato, e pai que não é chato não é pai. Não é mãe, né? Bem bonito. Olha o sorriso, atenção. 3, Sorriso. 2. Ó, tem uma boca aberta que ficou ali, peraí. Vou fazer de novo. Olha lá, agora sim, sorriso bonito. Vamos fazer um print Anderson, bem bonito tá tão aqui. sério, cadê o sorriso, Anderson? O Anderson tá sério lá atrás. Muito bem, pra mim aqui tá ótimo. Mais sério que guri mijado, o Anderson lá atrás. Muito bem, pessoal. Foi Já tiramos, Suzana, com você. Tá tudo certo, né? Então vamos nos despedindo, né? E seguimos juntos, né? A ANGAD na sua missão, né? De trabalhar pela garantia do direito à família, né? Amanhã comemoramos o 30º aniversário do ECA, né? E o nosso enfoque, né, enquanto ANGAD, é realmente trabalhar pelo direito à convivência familiar e comunitária para todas as crianças e adolescentes. E temos muito trabalho pela frente ainda. Enquanto tiver uma criança na instituição, o nosso trabalho não terminou. Convidamos todos a trabalharem conosco, a caminharem conosco. Precisamos de muitas mãos, de muitas pernas, de muitos atores sociais. Juntos nós podemos construir essa teia e essa rede. Cada um é importante, dentro da sua condição, dentro da sua especificidade. Vamos juntos, vamos nessa, avante. É mais.